Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Levei choque! E nessa temporada eu vou investigar se a vida no planeta é fruto do acaso ou de uma mente inteligente que nos planejou. Começa agora Origens na sua TV Novo Tempo. Ao olhar para a história, grandes construções expressam o quão complexo e criativo é o ser humano. Mas será que herdamos a criatividade e a inteligência de um ser superior? Seja no macro ou no micro, em grandes ou pequenos fenômenos, cientistas do mundo todo se dedicam a entender o que está por trás da complexidade da vida. São bilhões de seres humanos no mundo todo. Incontáveis seres vivendo na terra, no céu e no mar. Diante de um mundo impossível de ser totalmente explorado, como explicar a variedade e complexidade da vida? Será que tudo não passa de uma adaptação seletiva do ambiente ou, na verdade, expressa o planejamento de uma mente inteligente? Bom, essas e outras perguntas que eu quero que você descubra junto comigo no programa de hoje. Eu vou em busca de respostas sobre o que é a complexidade irredutível. A complexidade, ela está dentro das nossas células, está dentro dos nossos tecidos, dos órgãos, do organismo como um todo. Para entender melhor e ver na prática a complexidade, eu vou conhecer o simpático robô Umbo. Se alguém me achar simpático e inteligente, é porque essa pessoa também é assim. Entendeu? Haha. Eu entendi, claro que entendi. Você é muito simpático e inteligente. E ainda, vamos ver como algo aparentemente simples, mas essencial para a vida, pode ser tão complexo. Eu tô falando da água. Talvez a complexidade da água que a gente possa pensar é nas possibilidades que ela apresenta em termos de se misturar. Não saia daí que Origens volta já! Robôs. Tecnologia pensada para o futuro, mas que já se faz presente em nossas vidas. São diversas máquinas capazes de coisas diferentes e incríveis. Em fábricas, há tempos eles já são extremamente visíveis. E com novos estudos, os robôs passaram a auxiliar em atividades domésticas, na realização de atividades físicas e, o mais interessante, passaram a aprender a interagir como nós, humanos, fazemos. Complexidade atrás de complexidade. Eu quero conhecer e conversar com esses seres da sociedade moderna. Bom, a gente já está aqui com um bom... Meu Deus do céu, muito impressionante. E com o Eduardo, que é o clínico geral dos robôs. Eduardo, o que exatamente significa ser o clínico geral? Basicamente, eu desempenho a função de trazer a garantia de que ele tem as suas funcionalidades em perfeito estado, né? Que ótimo! O que exatamente o Umbo faz? Ele é um robô de, principalmente, comunicação. Ele vem com o foco de se comunicar e interagir com as pessoas, trazendo, bom, o que ele for programado para fazer. Rápidos, inteligentes, os robôs cada vez mais são um reflexo da humanidade. São feitos a partir de nós, se movem como nós e, como vocês podem perceber, já estão interagindo como os seres humanos de uma forma cada vez mais natural, como é o caso do simpático Umbo. Opa, tudo bem? Veio me conhecer? Sim, vim te conhecer. Tudo bem, Umbo? Sou um robô que gosta de interagir com as pessoas. Sou fruto de convivência com vocês. Se alguém me achar simpático e inteligente, é porque essa pessoa também é assim. Entendeu? Haha. Eu entendi, claro que entendi. Você é muito simpático e inteligente. Fiquei sabendo que você gosta bastante de robôs. Tem até um cachorrinho chamado Jarvis, certo? Eu adoro robôs. Adoro. Opa, tenho boas fontes. Me diga, ele joga basquete com você? Basquete não. Já eu não jogo basquete.
Fui criado para tarefas de rotina. Gosto de ajudar em qualquer lugar onde tem processos repetitivos e bastante gente para ser atendida. E você, Ana? Você gosta de falar sobre o estilo de vida saudável. Como Adivinhei? você sabe? Opa, você sabe disso? Que demais! Eu amo falar disso. Tão impressionante quanto um bom saber desse meu amor por estilo de vida saudável é ver a maneira como ele fala e reage à nossa conversa. Tem um grau de complexidade, né? Como é que vocês conseguem lidar isso para que ele possa captar as reações, as falas com as pessoas que estão interagindo? Assim como qualquer programa de computador, ele também possui uma gama de processos e programas para poder fazer com que ele te escute, com que ele movimente, com que ele identifique se existe um obstáculo próximo e executar essa performance, né? Agora, nós conseguimos fazer com que os lábios dele ou a boca dele se gesticule de acordo com a sua síntese de voz, fazendo com que torne isso mais natural possível, mais próximo possível, diminuindo essa barreira entre humano e robô, né? Tão complexo quanto a programação de um computador, eu imagino que sejam os seres vivos, capazes de tantas grandiosidades e também dotados de um pensamento complexo, como é o meu caso e o seu aí de casa. Complexidade é uma palavra que nos define bem, ou poderia nos definir? Com certeza, é uma palavra que está completamente inerente aos seres vivos, né? Pensando, vamos colocar aí para os seres humanos, a complexidade ela está dentro das nossas células, está dentro dos nossos tecidos, dos órgãos, do organismo como um todo. E nós não podemos considerar apenas a complexidade biológica, né? A orgânica, mas também a questão da complexidade da nossa mente. Se nós pensarmos que aquela complexidade da mente do ser humano e fatores, né, componentes que saem da mente como sinalizadores neurológicos para o resto do organismo, pode influenciar no funcionamento de todo o organismo, bom, só por aí a gente já vê o quão complexo nós somos. Até quase que nem dá para comparar com os animais, outros seres vivos e até nem com coisas, por exemplo, com as máquinas, que tem um grau de complexidade sim, mas quão mais nós somos complexos, né? É impossível você fazer essa comparação de uma maneira equalitária. Por quê? Porque nós temos, vamos colocar a mente humana mesmo, né? O nosso encéfalo, o cérebro, o funcionamento neurológico, sistema nervoso central. Dali saem comandos que vão reger todo o corpo, né? Mas o corpo também, conforme aquilo que determinadas partes do nosso corpo recebe como estímulo, também vai trazer a mensagem de volta. Então, você tem um órgão chefe, né, um carro-chefe aqui na cabeça, no crânio, que vai mandar ordens, neurotransmissores para todo o corpo. E por outro lado, você também tem estímulos que podem vir de qualquer área do corpo, trazendo a mensagem de volta. Olha que complexidade, né? O argumento da complexidade irredutível ganhou força depois que o autor do livro A Caixa Preta de Darwin, o bioquímico Michael Berry, usou o argumento muito simples e que pode ser usado ainda nos dias de hoje para explicar do que se trata essa complexidade. Ele diz que a vida ela tem uma complexidade que não se pode reduzir. E essa complexidade se traduz em diferentes partes que trabalham sincronizadamente com um único propósito, sustentar a vida. E para exemplificar, ele usou uma ratoeira e percebeu que a ratoeira é um engenho magnífico, muito bem bolado por uma mente inteligente. Ali existe uma mola, uma trava e você arma aquela ratoeira e espera com essa ratoeira pegar um rato. Então, se você tira qualquer uma das partes de uma ratoeira, você reduz a sua complexidade e ele para de funcionar. A ratoeira não pega rato. E ele diz a vida é igualzinho, é igual uma ratoeira, a analogia que ele faz.
ela é formada de várias partes, a vida é formada de várias partes que trabalham sincronizadamente, todas com o mesmo propósito, são encaixadas perfeitamente. E se você retira uma dessas partes... Falta uma, acabou. Faltou uma, acabou. Do mesmo modo, como a ratoeira ou até mesmo a vida, com o meu amigo Umbo, não é diferente. Existe um conjunto de coisas que fazem com que ele converse, reaja às minhas falas e até se movimente. Como é que ele consegue ter essas coisas, essas informações para poder dialogar comigo, com as pessoas? Bom, tecnicamente falando, ele funciona da mesma forma como um computador, né? Porém, ele tem uma mecânica mais aprofundada. Ele recebe a sua voz, ele processa, transforma em texto, processa esse texto, que faz mais sentido e tem ali contexto com o que você esteja conversando e te dê a resposta, né? Além disso, ele tem todo o seu aparato tecnológico que, de certa forma, até parece com o corpo humano, sabe? Tem a sua coluna cervical, sua espinha dorsal, o seu sistema nervoso, o seu sistema elétrico, que seria como se fossem as nossas veias, né? E faz com que ele seja dinâmico, né? E esse dinamismo todo eu quero ver em uma próxima oportunidade, porque agora só me resta me despedir do meu novo amigo. Você parece estar precisando ir. Você quer que eu vá, então? Agora que conheci Origens, vou acompanhar. Ainda mais porque fala de mim. Por favor, né? Por favor, pode. Volte sim. Vou adorar conversar com você de novo. Eu vou voltar com certeza. Um inventor, ele sabe exatamente o que aquela máquina é capaz, né? Mas o ser humano ainda não se sabe toda a capacidade, toda a habilidade da mente com as coligações com os demais órgãos e partes do corpo. Há uma variedade e há informações ainda não descritas, né? É um universo que só uma grande mente inteligente, né, pode realmente avaliar o que pode e o que não pode acontecer, até onde vão as limitações dessa grande máquina humana. A própria máquina ainda não conseguiu discernir completamente. E no próximo bloco, eu vou falar de complexidade em uma aventura nas Cataratas do Iguaçu. Como um elemento tão comum que cai das cataratas e sai também na torneira de casa, a água pode ser tão complexo. Como você então faria algo gradual e sucessivo para formar sequer uma célula? Quais os perigos de reduzir o irredutível? Origens volta já. Natural do Peru, eu percorri diferentes lugares do planeta. E no programa de hoje, eu tive uma experiência inédita, conversar com um robô. Se alguém me achar simpático e inteligente, é porque essa pessoa também é assim. Você é muito simpático e inteligente. Eu também perguntei a cientistas o que significa complexidade irredutível. A vida é formada de várias partes que trabalham sincronizadamente, todas com o mesmo propósito. E se você retira uma dessas partes... Falta uma, acabou. Faltou uma, acabou. E agora eu quero explorar a complexidade por trás das Cataratas do Iguaçu. Eu já estive perto das cataratas, mas agora a gente vai chegar talvez mais perto. O professor Cidade está pronto? Maravilha! A gente vai fazer um passeio, conhecido como Macuco Safari. Então, esse é o começo. Vamos? Antes de chegar no barco, o Agrinaldo e eu andamos em um veículo por uma trilha de 2,5 km à selva do Parque Nacional do Iguaçu. Então foi um começo só do nosso passeio. É água ao nosso redor. A gente já vai estar perto das cataratas, assim, super perto. Maravilha. E assim, não tem como não admirar, né? Agora,
falando da água, poderia você explicar um pouquinho dessa complexidade, sobre a origem da água? A origem da água, até ao certo, nós não sabemos. Na verdade, existem vários modelos, né? Falam da possibilidade de ter surgido no espaço, né? Por meio de meteoros. Essa é uma das teorias. Uma outra teoria um pouco mais recente que eu estava observando é o surgimento dentro do próprio manto da Terra. E a água, ela é constituída de um átomo de oxigênio, né? 2 hidrogênios. Só que nesse caso aqui, a água que nós estamos vendo, ele não é apenas a substância isolada. Talvez a complexidade da água que a gente possa pensar é nas possibilidades que ela apresenta em termos de se misturar, né? Seja com cátions, né? Seja com ânions, seja com gases, né? E esses gases podem reagir com a água, inclusive a reação desses gases com a água, a miscibilidade de gases com a água, que acaba garantindo a vida no nosso planeta. Apesar de ser observada, a complexidade não necessariamente é irredutível, segundo alguns pesquisadores. Como, por exemplo, o cientista Mário de Pina. Pina dá o exemplo de um rio de 3 pedras. Ele explica que uma tempestade pode fazer cair um tronco sobre essas pedras, formando uma espécie de ponte, já que ele cruza o rio e se equilibra entre as árvores. Até que, por um motivo desconhecido, a pedra do meio acaba sendo removida do rio. Ainda assim, segundo Mário de Pina, é possível atravessar o rio e quem olhar aquela cena do tronco sobre 2 pedras vai considerar uma cena complexa demais para ser reduzida. No entanto, vieram etapas antes que fizeram ela se tornar supostamente complexa. Ele usa um exemplo lúdico, não é? Extremamente simples, para tentar nos convencer de que uma maquinaria celular extremamente complexa poderia ser formada. Mas a vida não é feita de pontes, Ana. A vida é feita de nanomáquinas e nanomotores. E não é um só, são N. Nós temos a ATP Sintase, é uma máquina fantástica de produção de energia, com N componentes. Nós temos os ribossomos, são máquinas de tricotar, cibernéticos, com pendrives. Então, a gente imaginar aqui uma sobreposição de pedrinhas, né? Poderia ter formado um pouco mais uma ponte, e depois essas pedras foram removidas. Acho que até é razoável imaginar... É lógico, para uma ponte formada de pedras. Mas a vida, o Mário Pina sabe muito bem disso, não é feita de pontes constituídas de pedras. São feitas de sistemas extremamente complexos, de altíssima tecnologia e sofisticação, com, no final, milhares e milhares de componentes trabalhando integradamente, sincronizadamente. Num sistema que, se você tira uma das partes, tudo para de funcionar. Como, através dessa explicação que você nos deu, da complexidade, nós podemos ver planejamento por trás? Bem, a água, ela é uma substância que ela tem milhares de aplicações. Então, você tem um banco de dados chamado PDB, Protein Data Bank. Então, quando você quer cristalizar uma proteína, você deposita lá. E muitas dessas proteínas têm sua estrutura mantida graças à interação de água dentro desses sistemas. Sem essas moléculas de água, as proteínas não teriam atividade, provavelmente. Então, acho que é uma engenhosidade fantástica. Mas como essa e tantas outras engenhosidades poderiam ter surgido? É isso que eu quero descobrir antes da minha aventura com o Dr. Agrinaldo. Doutora, processos não guiados, como entende a ciência naturalista, podem gerar algo tão complexo como os animais e até mesmo nós, seres humanos? Bom, definitivamente não, né? Mas para te responder, acho que nem precisamos chegar num organismo completo. Vamos direto à célula, que é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, né? A célula, ela está composta de muitos sistemas complexos, de nanomáquinas. Essas nanomáquinas estão compostas de moléculas, né? E esses sistemas, que eu estou dizendo, eles são tão complexos
que muitos deles, nem todos, mas muitos deles são complexamente irredutíveis. Como você então faria algo gradual e sucessivo para formar sequer uma célula? Se não conseguir fazer isso, muito menos vai conseguir obter os diferentes tecidos que compõem um organismo complexo, como um animal, como um ser humano. Onde está essa célula? Onde está o caminho para essa célula menos aperfeiçoada, né? Até chegar nessa mais aperfeiçoada, se você retira uma molécula que seja, né, funcional dessa célula, ela já não funciona mais. Sabemos que existem as bactérias, que são os procariotos, né, os organismos sem núcleo, que são muito mais simples e sobrevivem à sua maneira. Mas o gap, né, a distância que existe entre uma célula tão aperfeiçoada como o eucarioto e uma célula um pouco mais rudimentar, mas também funcional, do procarioto, essa distância é muito grande. E entendemos então que essa complexidade irredutível é como que um procarioto poderia ter sido transformado até um eucarioto, por exemplo, né? Se não é possível você screenar, né? Você rastrear esse caminho. As células que você está vendo aí realmente são surpreendentes. E como disse a doutora Rogéria, é apenas um entre os muitos argumentos a favor da complexidade irredutível que podem ser vistos no nosso planeta. E um deles, que nos falamos no programa de hoje, é a água, um elemento tão essencial para a vida que necessita de detalhes para que possa existir e abastecer rios, mares e para diferentes maneiras de consumo. E falando em nela, agora a gente vai encarar a água, viu? Bem mais de perto. Tá preparado, professor? Opa, agora. Vamos lá? Venha com a gente, por favor. Vamos lá. Depois de uma aventura como essa e de poder conversar com tantos cientistas renomados, eu não pude deixar de me lembrar do que um dia disse o filósofo René Descartes. Deliberei procurar de onde aprendera a pensar em algo mais perfeito do que eu, e conheci, com evidência, que algo devia existir de natureza mais perfeita. Para explicar-me, numa palavra, Deus. Do mesmo modo que o filósofo francês, nós, ao atravessarmos uma rua, tocarmos na natureza, olhando para coisas simples do dia a dia, podemos ver essa complexidade presente e, com isso, chegarmos a conclusões mais precisas sobre as nossas origens. No Origens da semana que vem, eu vou visitar a fábrica da Superbom. Quando ela passa por essas máquinas, ela faz ali a parte da rotulagem, coloca então o rótulo na garrafa e ela então já vai sentido para a nossa expedição. Vamos conversar sobre as nossas células e também sobre as proteínas motoras. Elas andam através de microtúbulos. Esses microtúbulos pensam em que fosse uma avenida. Se encontra um obstáculo deste lado, por exemplo, aí deste lado ela levanta. É na semana que vem, às 11 da noite.